Dito isso, uma coisa é o inimigo face a face, outra coisa é o traidor. Uma coisa é o capeta, que é o Lula, outra coisa é o Judas. Para derrotar o capeta temos que superar o Judas. E temos que tirar esses Judas da frente, esses ignorantes, esses mentirosos, esses vendedores de falsas ilusões. Nós não vamos vender falsas ilusões. Nós vamos vencer falando as duras dificuldades que nós vamos ter pela frente. Nós vamos vencer falando para o Brasil o seguinte: que os 2 primeiros anos do nosso mandato, a gente vai fazer as reformas mais difíceis da história. Mas são 2 anos que vão garantir 200 anos de prosperidade. Porque se nós fizermos o que precisa ser feito rápido, fazer com que as pessoas possam andar na rua sem ser roubado, matar bandido como se não houvesse amanhã, cortar gasto absurdo e estúpido que o governo federal tem, gastos inclusive que não estão restritos à elite do funcionalismo. O Brasil comete erros nas contas públicas. Esses erros são os mais diversos. Nós somos o único país que reajusta aposentadoria e benefício pelo aumento do salário mínimo. Ah, nossa, como é bonzinho. Não é bonzinho. Quando você faz isso, você estoura a conta pública e você faz que o aumento que a pessoa teve pela aposentadoria se transforme em inflação e juros altos. Ou seja, você dá com uma mão e tira com outra. Você não tem ganho real. Ao não ter ganho real porque você estoura a conta pública, você torna todo mundo mais pobre, com a ilusão de que ficou mais rico. Isso não pode existir. Só que as pessoas vão brigar. O que nós teremos são as pessoas que vão falar: vamos fazer porque é o certo, e vocês vão ver a diferença. Eu aprendi ali com o governador lá do Mato Grosso, que ele falou uma lição muito grande. Ele fez uma grande reforma fiscal, e o primeiro evento público que ele fez como governador, ele foi vaiado. Ele falou: eu prefiro que me vaiem agora e me aplaudam no final, do que me aplaudir agora falando fácil para vocês e vocês me vaiam no final. Esse vai ser o lema nosso. Eu prefiro que me vaiem na campanha. Eu quero ser vaiado na campanha falando o que precisa ser feito. Mas eu prefiro que me aplaudam e lembrem de mim como o maior presidente que o Brasil já teve por fazer o caminho difícil quando todo mundo vendeu o caminho fácil. Não vou dar celular para ninguém, nem para homem, nem para mulher. Não é isso? Recado pro vagabundo do Flávio Bolsonaro. Esse é o Brasil, Flávio, que você renegou. Esse é o Brasil que não está pedindo para você comprar eles com celular. Esse Brasil vai comprar o próprio celular, vai comprar a própria casa, vai comprar o próprio carro, vai construir o próprio destino, sem precisar que o governo dê migalha. Você é um imitão do Lula. Imitou as minhas propostas de segurança e não sabe explicar. E na hora de comprar o povo, imita as do Lula. Vagabundo! Vagabundo! E o Lula enquanto isso? Nesse instante, é que a porrada assim, eu vou falar agora do Lula e a porrada sobra para os dois. Nesse instante, o governo Trump, o governo americano, tá vindo para cima, não especificamente da economia brasileira, tá? Ele tá pensando do agro. De manhã, o secretário de Comércio americano falou o seguinte: que o agro brasileiro desmata muito, que isso é concorrência desleal e que o Brasil precisa ser taxado por isso. Hoje à tarde, algumas horas depois, o governo americano avisou também que o agro brasileiro trabalha com trabalho escravo e que eles vão aumentar a taxação. Esta é a lógica do governo americano. Lula não está ligando para o tema. Eu digo mais: os americanos são inteligentes e ardilosos. Tudo que os Estados Unidos querem, e dado que o Trump tem apoio da Associação dos Fazendeiros de lá, que é a versão americana da CNA, o Trump está atendendo o lobby deles. O que ele está falando? Ele está dando para o PT o discurso que o PT sempre usa sobre o agro. Ah, o agro desmata. Ah, o agro tem trabalho escravo. E aí o Lula vai poder falar assim: viu? O agro está fazendo o Brasil ser taxado. Vão ter que botar mais fiscalização sobre o agro, mais Ministério Público do Trabalho, mais ONG. E aí os Estados Unidos ganham as duas pontas. Ele taxa a gente e ainda ferra a nossa agricultura, que compete com a agricultura americana. Compete naquelas, tá? Porque a agricultura brasileira é 2 vezes mais produtiva que a americana. Tem 2 safras enquanto eles têm uma. Então eles precisam fazer esse tipo de subterfúgio malandro para nos sabotar. Eu quero ver 2 coisas. O Lula vira público defender a agricultura brasileira e falar que é mentira que o agro que tem certificado e que exporta, ele é um agro devastador. Isso é mentira. Nós temos o melhor código florestal do mundo, que é cumprido. Nós temos mata ciliar e a gente cumpre. Nós cumprimos as reservas legais que tem que ser mantidas nas fazendas dos brasileiros que exportam. Vai numa fazenda americana, vê se eles fazem essas reservas, vê se eles são obrigados a colocar mata ciliar na beira do rio.
Não tem, e o europeu também não. Vê se o Lula, vagabundo, vai falar isso. Não vai. Porque o Lula quer jogar o ferro em cima do agro. E o Flávio? Levou junto com essa família de vagabundos o voto da agricultura por muito tempo. Agora ele está numa encruzilhada. Ele tem que escolher falar e defender o agro ou falar e defender o Trump. Não dá para ficar quieto. Ou ele fica quieto e defende o Trump, ou ele defende o agro e condena o Trump. Cadê a resposta dele? O agro foi traído mais uma vez pelos bolsonaristas e foi mais uma vez abandonado pelo Lula. Cadê a resposta? Cadê a liderança? Alguém ali é líder? Para ir lá para os Estados Unidos fingir que estava trabalhando, o Lula foi fingindo que negociava e tomou uma carca, já que brasileiro adora essa coisa ridícula, tomou um creu ali do Trump, né? Saiu todo torto ali e não foi de bebida. O Flávio deu 3 meses depois, vai aos Estados Unidos, não, eu fui agradar o Trump, negociar lá, tomou-lhe uma tarifa no rabo. Quando você tem liderança fraca, o país não prospera. Uma casa cujo pai ou a mãe, que o guia, quando ele é fraco ou fraca, a casa cai. A nossa casa está caindo por falta de liderança, por puxa-saquismo, por autossabotagem. Isso eu estou citando coisas que aconteceram agora. Vejam como a vida de vocês está sendo impactada diariamente pela fraqueza dessas lideranças. Não é possível que o Brasil produtivo não acorde para isso. Não olhe para o que eu estou falando aqui e fala, meu Deus do céu, eu não posso ser liderado por esses dois. E o que a gente está propondo não é genial, não é, nossa, viemos com uma mágica aqui. A gente está propondo o básico. Se respeitar para ser respeitado. Atender primeiro ao interesse de quem está pagando a conta. Se você está... O Trump vai lá, eu que excelente do Brasil, os brasileiros são muito legais, teste neles. Ô Trump, amigo, eu sou amigo de muitas pessoas da direita americana. Eles acham a gente uns cucaracha. Eles acham que eles assim, tem um brasileiro aqui, por favor, deportem o brasileiro. É isso que eles acham da gente, com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos americanos. Eles pensam assim, legal, vocês lá e a gente aqui, e eu prefiro isso. A gente aqui cuidando do nosso interesse e eles lá cuidando deles. Se pudermos nos aliar em alguns temas, bom. Quando não pudermos, é disputa, é negociação, é ser duro. Não é essa vassalagem, essa humilhação, esse puxa-saquismo. Vamos parar de, no campo da direita, ficar puxando o saco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cuidam do interesse dele. Se o agro dos Estados Unidos for melhor, Mato Grosso do Sul vai pior. É detrimental. Eles concorrem conosco. É a gente versus eles. É Mato Grosso do Sul versus o Texas. É isso. Somos nós contra eles nessa área. Só que eles sabem que é guerra. E eles sabem lutar. Assim como o crime organizado sabe que é guerra, e o crime organizado quer lutar. Já o nosso campo político, ou o nosso país, finge que nós não estamos numa guerra. E não há nada pior do que você viver a ilusão e fingir que não há briga. Toda vez que você finge que não há competição, toda vez que vocês fingem que não há briga, isso a gente leva para a vida pessoal. Em quantos momentos na carreira de vocês, ou numa faculdade, ou na escola, você tem uma disputa com alguém? Uma disputa com uma pessoa, você sabe assim, ó, vai ter uma promoção, é eu ou ele. E às vezes a gente tem medo de entender que a vida é sobre disputa. E a gente se recolhe e finge que não há competição. Não há nada mais triste na vida do que você fingir que não há competição e você se recolher e não atingir suas ambições e não realizar os seus sonhos, ou melhor, não fazer o que precisa ser feito. No Brasil, muitas moças abdicam do crescimento na carreira porque às vezes elas têm medo da competição, porque entendem que a competição às vezes é uma coisa muito masculina e acabam não crescendo mais nas carreiras. E essa é uma das coisas que impactam o crescimento das carreiras das mulheres. É não entender que não existe, que a guerra está lá e que ela vai ter que se esforçar às vezes com uma outra colega, às vezes contra um colega homem, que vai ser mais agressivo na forma de lidar. Quantas vezes nós não fazemos isso na vida? Quantas vezes a gente não permite na nossa vida pessoal que outras pessoas menos talentosas que a gente ocupem os lugares que nós deveríamos ocupar pelo nosso talento, pela nossa inteligência e pelo nosso trabalho? O Brasil no mundo se comporta assim. Estamos aí vendo os Estados Unidos
acabando com a gente. E a gente fingindo que não há competição contra o crime organizado. Estamos lá, a gente assistindo o PCC, o Comando Vermelho, derrotando a gente, e a gente finge que não há guerra. Hoje lá na Globo News, citaram uma posição e falaram, não, o Renan é meio radical, né? Juro, um cara, acho que é Thomas Trauman, o Renan acredita que o Estado brasileiro não reconhece que há uma guerra, mas que precisa ser reconhecido uma guerra. Isso parece o Bukele, e se parece o Bukele, isso é golpe de Estado. As extrapolações. Ele quer que a gente reconheça que não há uma guerra. Se você não reconhece que é uma guerra, você não disputa. Se você não disputa, você perde. E por último, na política, nós, representantes do Brasil que trabalha e produz, nós, os melhores, nós abdicamos por tanto tempo das posições de poder e deixamos na disputa os vagabundos e os malandros tomarem nosso lugar. É por isso que o Alcolumbre é o presidente do Senado. É por isso que o Lula é presidente da República. É por isso que estados e municípios ao redor do Brasil são majoritariamente governados por vagabundos. Até quando nós vamos ser aquela pessoa no ambiente de trabalho que vê um competidor e fala, não vou competir? Até quando a gente vai abdicar dos nossos sonhos, das nossas ambições? Eu não vou abdicar de nada. Eu sempre fui competitivo na minha vida. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.